Bom, então, o sistema operacional, na verdade, ele é composto por algumas partes específicas, que tem alguns componentes que executam funções diferentes. Ele não é um bloco único, uma camada única, muito embora para esconder detalhes numa primeira apresentação ele seja representado como uma camada entre software e hardware, mas ele também tem as suas partes e a gente vai estudar as partes, cada uma dessas partes, quais são os objetivos e quais são as funcionalidades de cada uma delas. Então a primeira delas é justamente o código de inicialização, aquele código que, para onde, digamos assim, o sistema básico de entrada e saída aponta para que o sistema operacional seja inicializado. Então, a inicialização de todo o hardware requer essa série de tarefas complexas. Como eu falei, essa comunicação com o sistema básico de entrada e saída para reconhecer quais são esses dispositivos e, além de instalar os drivers ou acessar os drivers de dispositivo, testar para ver se eles estão funcionando corretamente ou mesmo configurar eles para que eles sejam usados corretamente num primeiro uso, por exemplo. Isso é comum que aconteça, né? Então vocês devem estar, por exemplo, até mesmo acostumados, para quem usa o Windows, aquela verificação de disco. Então, na inicialização, normalmente isso acontece. Um teste para ver se os discos, os sistemas de arquivos estão corretamente configurados. Eventualmente pode ter acontecido algum problema, uma queda de luz, que pode ter levado a uma corrupção, digamos assim, né? O sistema de arquivos ele pode estar corrompido. Então, ele vai fazer testes para verificar esse estado, essa consistência. Claro que o sistema de arquivos em si, ele é já uma abstração, ele não está no nível de hardware. Mas é possível realizar verificações de hardware, verificar se todas as partes de um disco rígido, se existem setores do disco rígido que estão danificados ou não. Tá? Normalmente essa verificação até pode ser programada ou pode ser executada explicitamente pelo usuário. Mas podem ser inicializações que ocorrem também, tarefas, né, que ocorrem na inicialização do hardware no código de inicialização do sistema operacional. E aí, uma das partes mais importantes do código de inicialização é carregar esse modo núcleo, esse núcleo do sistema operacional, ou o próprio sistema operacional, em uma definição um pouco mais técnica, colocar ele na memória, iniciar a execução e, a partir daí, nós vamos ter aquelas funções que nós discutimos, né, de gerenciamento e otimização da utilização dos recursos de hardware e do fornecimento das diversas abstrações que os programas aplicativos vão utilizar. O núcleo do sistema operacional, né, que tecnicamente se trata do próprio sistema operacional, de acordo com a literatura técnica, então, que é ele que vai ser responsável pela gerência dos recursos do hardware e pelas principais abstrações. Isso já foi repetido muitas vezes nessa aula, mas é bem importante que vocês tenham isso claro. Então, gerenciamento dos recursos de hardware, se tivermos uma visão de baixo para cima, se tivermos uma visão de cima para baixo, a principal função vai ser justamente fornecer abstrações para os programas aplicativos. Uma outra parte do sistema operacional, então, os drivers, né? Os drivers, como nós discutimos anteriormente, vão ser softwares, vão ser módulos específicos que vão servir para operar os diversos dispositivos físicos, os dispositivos, os componentes do computador. Então vai existir um driver para cada um dos dispositivos, dos diferentes discos rígidos, portas USB, placas de vídeo, todos os componentes do hardware de um computador vão ter os seus drivers. Alguns drivers são mais simples, dispositivos mais simples e eventualmente podem ser até compartilhados, digamos assim, podem definir as mesmas interfaces e aí não é necessário criar drivers diferentes, mas na maior parte das vezes os dispositivos eles são dependentes do fabricante. O fabricante é que no seu projeto de dispositivo define quais vão ser as interfaces de comunicação, né, com esse hardware, e aí normalmente ele é construído pelo próprio fabricante, que fornece esse driver para os fabricantes do sistema operacional, que acoplam o driver de forma compilada diretamente no sistema operacional. E por fim, diversos programas utilitários, ou seja, programas fornecidos pelo sistema operacional, mas que facilitam o uso do sistema, de forma complementar ao modo núcleo, ao sistema operacional em si. Ou seja, ele roda no modo usuário, mas ele fornece
funcionalidades complementares. Por exemplo, exemplos de utilitário, ferramentas para formatação de disco, configuração de dispositivos e manipulação de arquivos, o próprio interpretador de comandos e a interface gráfica e gerência de janelas. Como se discutiu no início da aula, o que nós costumamos enxergar de uma forma leiga, de uma forma do ponto de vista do usuário, como sendo o sistema operacional, principalmente a interface gráfica e o sistema de gerenciamento de janelas, ou mesmo o interpretador de comandos, né, o terminal, na verdade ele não é o sistema operacional. Eles são programas utilitários que rodam em modo usuário, essa é uma diferença importante, ou seja, eles não têm acessos a certos controles, a certas instruções, digamos assim, de mais baixo nível, mas que oferecem funcionalidades complementares ao núcleo. Então aqui a gente pode ver em uma forma gráfica qual é a estrutura de um sistema operacional. Então eu tenho os aplicativos, que normalmente são feitos por outros fabricantes, por outros desenvolvedores. Aí eu tenho os programas utilitários fornecidos pelo sistema operacional, os programas do próprio sistema, né? Então esse gerenciamento de janelas, ferramentas para formatação e verificação de discos. E aí sim eu tenho o nível de sistema operacional que tem o modo núcleo e complementarmente, então, se a gente pudesse quebrar esse nível de sistema, eu tenho o modo núcleo, eu tenho também os drivers de dispositivos que são carregados dentro do núcleo, ou seja, eles têm acesso, eles operam no modo núcleo com as permissões para acessar todo tipo e executar todo tipo de instrução do hardware, e o código de inicialização, que vai ser o que vai carregar todo o sistema operacional, digamos assim, né? Na definição técnica. Vai carregar o seu núcleo, vai carregar os drivers de dispositivos e vai deixar o sistema operacional pronto para operar e para fazer a sua função.